Tá, e aí? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Oi, gente, hoje eu vou falar um pouquinho, explicar um pouquinho para vocês. Ai, como que eu faço aqui, minha gente? Eu não sei mexer nesse negócio. Peraí. Peraí. Tá vendo o lugar? Agora vai. Vocês conseguem ver minha tela? Conseguem me ouvir direitinho? Tá tudo certinho aí? Falem aí no chat, por favor. Tá, perfeito. Deixa eu me apresentar, né? Para quem não me conhece, meu nome é Estefânia, eu sou conhecida como Esté, sou bacharel em Sistema de Informação, produtora de conteúdo no Stedbug, sou evangelizadora da cultura da qualidade, sou desenvolvedora de automação e não acredito na frase "na minha máquina funciona". Apesar que eu sei que tem gente que vai falar aí sobre que existe o Docker, mas eu ainda escuto muito essa frase no meu dia a dia, então não acredito na frase "na minha máquina funciona". Tá? Hoje eu resolvi trazer um pouquinho para vocês o que é uma massa de testes e por que um QA ele precisa se preocupar com a massa de testes dele. Então, o que é uma massa de testes, Esther? Ela é um tipo de dado que é usado no seu teste. Por exemplo, eu tenho que buscar os dados do usuário João. Para que esse teste seja executado, gente, com sucesso, os dados do usuário João, ele já precisa estar na minha aplicação, já precisa estar ou mocado em algum lugar ou na minha base de dados. Então, assim, a gente, como QA, a gente precisa ter essa preocupação com relação ao ambiente que a gente está executando os nossos testes. Seja automação, seja teste manual, enfim. Independente disso, a gente sempre tem que ter uma preocupação com relação aos dados que a gente está utilizando nos nossos testes. Tá, Esté, e por que que eu tenho que gerenciar essa massa? Por que que isso vai ser importante para mim? Então, a gente sabe que uma das principais habilidades de um QA é ele saber traçar estratégias. Então, assim, se eu conheço, sei lá, várias estratégias, não só estratégias de testes, mas também estratégias de gerenciamento, isso vai me ajudar a ter um melhor aproveitamento do meu tempo, não só do tempo, mas também eu vou conseguir gerenciar melhor os meus testes e vou conseguir ter um resultado mais eficaz. Então, para garantir que os seus testes sejam executados reexecutados, né, conforme a sua necessidade. Uma vez eu li um livro chamado Testes Exploratórios, do Jam. Eu não vou arriscar falar o nome dele aqui. Se vocês quiserem, eu posso passar o nome por escrito para vocês. Que ele fala o seguinte: se nós fizermos um teste com a entrada X e essa entrada alterar a nossa estrutura interna, ou seja, se essa entrada X alterar o meu banco de dados, um segundo teste com essa mesma entrada X, ele não pode ser considerado o mesmo teste. Ele já é um teste diferente, porque a minha base de dados ela já foi alterada. Então, a gente precisa ter essa preocupação quando a gente for fazer testes, quando a gente for executar os nossos testes, seja ele manual, automatizado ou qualquer outro tipo de teste. E uma outra coisa que eu queria trazer um pouquinho para a realidade de vocês é o seguinte: quem nunca passou por uma situação de tipo, eu vou fazer um teste sei lá, excluir um usuário. Então, eu tenho lá o usuário Pedro na minha base de dados e eu vou fazer um teste de exclusão, ver se esse teste está sendo executado, está funcionando como deveria. Então, você vai lá e exclui o usuário Pedro lá da sua aplicação. Você vai fazer um segundo teste, o usuário Pedro não vai estar mais lá na sua aplicação, na sua base. Como é que você vai excluir o mesmo usuário? Então, isso é o que acontece muito
com a gente. Já aconteceu muito comigo no início, principalmente quando eu não tinha esse conhecimento, né? Para mim, tipo, o teste, eu só me preocupava em testar a interface, não me preocupava com a questão da massa que eu estava utilizando. E só com o tempo mesmo que eu fui aprender que eu tinha que saber gerenciar a minha massa de testes para poder eu ser uma boa testadora, ser uma boa automatizadora. Hoje eu vou mostrar para vocês duas estratégias. Eu sei que existem várias, tá? Se vocês quiserem depois eu posso até falar um pouco mais de alguma outra. Mas hoje aqui para a noite, como nosso tempo é curtinho, eu trouxe duas estratégias, que é as duas que eu mais utilizo no meu dia a dia e que assim, que eu tenho mais propriedade para falar. A primeira delas é a estratégia CRUD. Para quem não sabe o que é CRUD, ele seria basicamente o criar, consultar, alterar e deletar. Então, basicamente, essa estratégia ela serve para a gente reaproveitar os dados dos nossos casos de testes. Então, vamos supor que eu tenha 4 cenários, né, de testes, onde o primeiro eu vou cadastrar, depois eu vou alterar, depois eu vou buscar, depois eu vou excluir. Então, nessa estratégia, você começa o seu teste pelo cadastro. Você não pode alterar essa ordem, porque você alterando essa ordem, você não vai conseguir ter êxito. Então, basicamente seria isso, ó, você imputaria o dado, sei lá, o dado do usuário Maria. Vou cadastrar a Maria lá na minha aplicação. Vou lá e cadastro a Maria. O dado da Maria já vai estar lá na minha base de dados. Então, a partir daí, eu faço uma alteração. Sei lá, eu coloco que o nome da Maria é Maria Joaquina. Beleza, fiz a alteração, funcionou, perfeito. Eu quero consultar os dados agora da Maria Joaquina. Então, eu vou lá e consulto os dados. E depois eu quero ver se a exclusão está funcionando. Então, eu vou lá e excluo a Maria Joaquina da minha aplicação. Então, essa estratégia, basicamente, ela reaproveita os dados de um teste para o outro, de um teste para o outro. Quando essa estratégia ela deve ser utilizada? Ela é muito utilizada em testes exploratórios. Então, se eu estou fazendo um teste exploratório na minha aplicação, um teste Haddock, eu utilizo essa estratégia porque ela é uma estratégia simples. Eu não preciso me preocupar, sei lá, qual é a arquitetura do meu banco de dados para poder utilizar essa estratégia. Eu acredito que todo mundo, quando começa a testar, essa é a primeira estratégia que a pessoa usa, mesmo sem saber que está utilizando. Eu utilizei muito ela no meu início, sem saber, né, que ela era ela, sem dar o um nome aos bois. E ela também pode ser utilizada na automação de testes. Consideração muito importante na automação de testes é que, tipo, se você resolver utilizar essa estratégia, os seus testes, eles têm que ficar amarradinhos. Então, você não pode executar, voltando aqui para o nosso gráficozinho, você não pode, por exemplo, primeiro iniciar o seu teste pela alteração. Não. Na automação, você tem que fazer de uma forma. Eu sei que existem vários plugins que ajudam nisso, quando a gente vai automatizar, que você colocar os testes de forma que um tem que vir atrás do outro, obrigatoriamente. Então, tipo, primeiro vai ter que cadastrar, alterar, consultar e excluir para a sua automação funcionar bonitinho, tá? Pontos positivos. Como eu falei, né? Ela é uma estratégia rápida. Você não precisa, tipo, ter conhecimento da arquitetura do seu banco de dados. E ela é muito utilizada em testes exploratórios, onde você, tipo, vai lá fazer um teste rapidinho, ou então precisa realmente testar um campo ou alguma coisa assim. Ela é a melhor estratégia, é muito utilizada nesses tipos de testes. O ponto negativo dessa estratégia é que, tipo, os testes, eles ficam dependentes um do outro. Então, voltando aqui para o nosso desenho, se der algum problema aqui no meu teste de cadastro, na minha inclusão,
o que é que acontece? Eu não vou poder executar os outros testes. Por quê? Porque eu não vou ter dados, gente. Então, tipo, se eu não conseguir cadastrar, eu não vou conseguir alterar, não vou conseguir consultar. Do mesmo jeito, uma outra coisa, se der algum problema, sei lá, na alteração, se na consulta, vamos supor que na sua consulta, lá na sua automação, você já bota para ele filtrar pelo dado que seria alterado, né? Pelo dado já alterado. Então, a sua consulta também vai dar problema. E a sua exclusão provavelmente também. Então, assim, esse é um ponto negativo dessa estratégia, porque os testes eles ficam dependentes um dos outros, tá? Se vocês tiverem perguntas, pode botar aí no chat, tá, gente? Daqui a pouco eu respondo todo mundo. Uma outra estratégia que eu queria trazer para vocês é uma estratégia que eu utilizo muito na minha automação, basicamente é a minha preferida na questão da automação, que é a estratégia de gerador de massa específica. Tá, Estel, o que é que essa estratégia faz? Ela cria uma massa de dados. Você, antes de executar o seu teste, você vai criar a sua massa de dados. Então, utilizando o exemplo novamente do CRUD, você cria os dados da alteração, da consulta e da exclusão e já faz um insert no seu banco. Fez o insert, beleza, você não vai mais se preocupar com a sua massa. A única sua preocupação vai ser com o seu teste em si. Então, e no final do seu teste, você vai lá e deleta os dados do seu banco, tá? Então, utilizando aqui novamente, né, o meu diagramazinho que eu criei para exemplificar, você criaria a sua massa para os campos, para os testes, né, de alteração, para os testes de consulta e para os testes de exclusão. Então, quando você fizer o seu teste automatizado, por exemplo, o que é que acontece? Você não vai se preocupar com seus dados de cadastro. Não vai, porque você já sabe o que é que você vai ter que alterar lá. O seu dado já vai estar lá prontinho no banco. Não só na automação, tá, gente? Também para testes manuais, também dá para fazer essa estratégia, tá? Embora ela não seja muito utilizada nessa questão, mas dá para fazer sim. Então, tipo, você economiza o seu tempo em pensar nesses dados aqui. Você só vai pensar nos seus dados de cadastro e nessa parte aqui você só vai se preocupar com o seu teste em si. Então, testar campos, testar a regra de negócio, você não vai se preocupar mais com sua massa, tá? Então, quais os pontos... Quando é que eu devo utilizar essa estratégia, né? Na automação, como eu falei, que essa é uma estratégia que eu mais utilizo, tá? Na minha automação, geralmente é a que eu mais utilizo. E ela também se faz muito presente quando você tem que fazer um teste orientado a dado. Então, eu preciso fazer um teste onde eu tenho que ter certeza que os meus dados serão esses dados aqui. Então, ela se faz muito presente. Os pontos positivos é que essa estratégia você não precisa se preocupar com outros testes. Então, aqui, por exemplo, você pode executar o teste de exclusão quantas vezes você quiser, porque dado que você cadastra ou faz o insert do dado que você vai utilizar lá na exclusão, roda seu teste, exclui o dado. Ah, preciso rodar o mesmo teste de novo. Ah, você insere o dado, exclui o dado e fica, entendeu, repetidamente. Então, tipo, essa estratégia, ela é muito boa para você utilizar dados específicos. Então, para testes orientados a dado, ela é muito utilizada. Os pontos positivos foi esses que eu já falei, eles são executados de forma independente e os seus testes serão autossuficientes. Então, como eu disse, né, você pode utilizar várias vezes o mesmo dado para o mesmo teste. Pontos negativos dessa estratégia. Você precisa ter um conhecimento um pouco maior da arquitetura do seu banco. Por quê, Esther? Sei lá, você vai fazer um teste de conta bancária, por exemplo. Então, você precisa, sei lá, cadastrar uma conta bancária, ou não, alterar uma conta bancária.
Para você fazer esse insert da conta bancária, a conta bancária ela tem que ter um usuário. Então, você precisa ter um mapeamento do seu banco de dados e das tabelas que se relacionam entre si, né? Então, primeiro, você teria que, no seu insert lá, tem que criar o usuário, criar a ligação, né, nele lá com a tabela da conta e criar a conta. Então, você precisa ter um conhecimento um pouco maior da arquitetura do seu banco e de como as tabelas se relacionam entre si. E outro ponto negativo é que, como eu falei, né, os testes eles podem ficar um pouco mais lentos. Se você for fazer somente um CRUD, talvez não, mas se você tiver, sei lá, uma bateria de testes para ser executado, os seus testes eles vão ficar um pouco mais lentos. Por quê? Porque você primeiro vai inserir a sua massa, depois você vai executar o teste e depois você vai deletar os dados do seu banco. Então, na próxima bateria, será feito esse novo fluxo de novo. Então, isso vai fazer com que os seus testes eles fiquem um pouco mais lentos devido a essa interação que ele tem que ter com o banco de dados, antes e depois dos testes. Tá? Tá, Esther, tu me apresentou 2 estratégias, e agora, qual que eu vou utilizar? Qual é a melhor estratégia, na tua opinião? Então, a melhor estratégia, gente, é a que mais se adequa à sua realidade. Por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes a gente não tem acesso. Sei lá, eu já trabalhei em empresas que, tipo, a minha aplicação, ela tinha, sei lá, integração com uma API de terceiro, e eu não podia, sei lá, deletar os dados dessa aplicação e eu precisava fazer uma automação. Então, tipo, eu não podia simplesmente ir lá e deletar. Então, o que é que eu fazia? Inserir o meu teste, ele tinha que ser inteligente o suficiente para cada novo cadastro que eu fosse criar, ele ser incrementado e ser um dado novo, ser um dado novo, ser um dado novo. E eu ir lá e fazer a alteração desse dado que eu acabei de inserir, fazer a consulta desse dado que eu acabei de alterar. Então, assim, depende muito da sua realidade, da realidade da empresa que você trabalha, da realidade da aplicação que você vai trabalhar. Então, depende muito de como é a sua aplicação. Geralmente, eu gosto muito de usar essa orientada a dado, porque nas empresas que eu trabalhei, a maioria delas, eu tinha acesso, eu tinha um banco de dados próprio na minha máquina, então eu utilizava muito ela. Mas nada impede de, tipo, vou fazer uma automação, não tenho acesso à minha base, eu vou utilizar a estratégia CRUD, que para mim é mais simples e eu vou conseguir correr mais com aquele teste, tá? Então, a melhor estratégia é aquela que se adequa à sua realidade. E é isso, gente. Vocês conseguem me encontrar nessas redes sociais. E agora eu quero saber das perguntas de vocês.